O rei Eduardo VI está morto. Vida longa, Rainha Maria I. Maria I foi a segunda filha de Henrique VIII a governar a Inglaterra, sucedendo seu meio-irmão Eduardo VI, que morreu com apenas 16 anos. Ela já foi retratada em obras como Marie Tudor, de Victor Hugo, o filme A Outra, a série de comédia Horrible Histories, que aliás eu vou linkar aqui no card porque é imperdível, as séries dramáticas A Princesa Espanhola e The Tudors e muitas outras produções. Maria nasceu saudável em 18 de fevereiro de 1516, após sua mãe Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII, ter dado à luz 5 crianças que ou nasceram mortas ou morreram ainda bebês. Apesar de visivelmente decepcionado por ser uma menina e não o príncipe que ele tanto queria, Henrique VIII a chamava de a maior pérola do reino. Inteligente, ela gostava de idiomas, música e dança. Quando criança, Maria foi uma esperança para colocar fim à amarga rivalidade entre a Inglaterra e nações poderosas que seu pai queria como aliadas. Em 1518, como parte do Tratado de Londres, ela foi prometida ao Dauphin da França, Francisco. O noivado foi rompido em 1521, quando ela foi prometida a seu primo Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas a diferença de idade entre os dois e a pouca idade de Maria impossibilitou o noivado. Ela tinha apenas 5 anos na época e Carlos, 21. Em 1533, ela sofreu um enorme baque quando seu pai rompeu com a Igreja Católica e anulou seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com uma das damas de companhia da rainha, Ana Bolena. Obviamente, Maria se ressentia da madrasta e não gostava dela, ainda mais ouvindo as opiniões de sua mãe sobre ela. Henrique VIII proibiu Maria de ver a mãe e, em vez de viver com ela no castelo de Kimbolton, Maria foi obrigada a viver em Hatfield com a nova meia-irmã Elizabeth, que assumiu seu lugar no afeto de seu pai como a legítima princesa herdeira. Maria ainda foi colocada sob a tutela de Lady Anna Shelton, irmã de Tomás Bolena e tia de Ana Bolena. Apesar do risco, Maria e sua mãe passaram a se corresponder secretamente por carta, mas ela nunca mais veria Catarina de Aragão, que morreu em 7 de janeiro de 1536. Além de ver o casamento de seus pais desmoronar, ela fora destituída do título de princesa e passou a ter um futuro bastante questionável. Em 8 de junho de 1536, ela escreve a seu pai pedindo perdão e uma chance de reconciliação. Ana Bolena havia sido executada em 19 de maio do mesmo ano por alta traição e Maria acreditava que tudo ficaria bem entre os dois. No entanto, o rompimento com seu pai era um castigo pelo que o rei via como a desobediência de sua filha, e nada tinha a ver com Ana Bolena. Ao contrário do que ela esperava, em 15 de junho, ela recebe uma visita intimidante em sua nova casa em Hansdon. Membros do conselho de seu pai haviam sido enviados para persuadi-la a negar sua fé, aceitá-lo como chefe supremo da Igreja da Inglaterra e reconhecer que ela não era a legítima herdeira do trono. Quando ela se recusou a fazê-lo, eles a intimidaram e ameaçaram. Um deles teria dito a ela que iria espancá-la até a morte ou bater sua cabeça contra a parede até que ficasse tão macia quanto uma maçã cozida. Isso porque era a filha do rei. Ok, vamos voltar. Maria acabou se submetendo a seu pai, mas só depois que ela foi persuadida a fazê-lo por Eustache Chapuis, o embaixador imperial que temia pela vida dela. Assinar a carta de submissão partiu seu coração, pois ela estava contrariando tudo o que acreditava e provavelmente sentiu que estava decepcionando a mãe. No entanto, ela pôde retornar à corte, recebera do pai muitos presentes e seus criados de volta. Ela ainda fez uma nova e importante aliada, sua nova madrasta Joanna Seymour, mas foi somente Catherine Parr, a última esposa de Henrique VIII, que o convenceu a restaurar os direitos tanto de Maria quanto de Elizabeth ao trono com o terceiro ato de sucessão em 1543. Com a morte de Henrique VIII em 1547, seu filho Eduardo é coroado, mas o garoto morre em 6 de julho de 1553 aos 16 anos sem produzir um herdeiro. Pela primeira vez na história da Inglaterra, as duas reclamantes ao trono são mulheres. Apesar de Maria e Elizabeth serem as herdeiras, Eduardo VI, persuadido por João Dudley, que assumira o posto de regente do rei após a execução de Eduardo Seymour, havia nomeado a prima protestante Joanna Grey como sua sucessora para impedir que a Inglaterra voltasse a ser um país católico. Lady Joanna Grey foi declarada rainha em 10 de julho de 1553 e levada para a Torre de Londres para guardar sua coroação.
mas seu reinado durou apenas 9 dias. Após tantos altos e baixos, a princesa Maria não desistiria da coroa. Ao longo desses 9 dias, ela conseguiu reunir apoiadores suficientes para ir a Londres e reivindicar o trono. O parlamento aceitou sua reivindicação e ela foi declarada rainha e Lady Joanna Grey foi deposta. Joanna, seu marido Guildford Dudley e seu genro João Dudley foram presos na Torre de Londres. João Dudley foi executado por alta traição em agosto de 1553 e Lady Joanna Grey, seu marido, em 12 de fevereiro de 1554. Ela foi decapitada e seu marido enforcado, afogado e esquartejado. Na tarde de 30 de setembro de 1553, Maria deixa a Torre de Londres em uma grandiosa procissão com destino à Abadia de Westminster, onde ela passou a noite antes da coroação que aconteceria no dia seguinte. Agora Maria I ansiava por trazer a Inglaterra de volta à Igreja de Roma. Para atingir esse objetivo, ela estava determinada a se casar com o futuro Filipe II da Espanha, 11 anos mais jovem que ela e filho de seu ex-noivo, Imperador Carlos V, embora a maioria de seus conselheiros sugerissem seu primo favorito, Eduardo Courtenay, conde de Devon, como partido ideal. Os nobres ingleses que adquiriram riquezas e posses quando Henrique VIII confiscou terras católicas tinham grande interesse em retê-las, e o desejo de Maria de restaurar o catolicismo romano como religião oficial os tornava seus inimigos. Quando em 1554 o casamento com Filipe estava certo, uma insurreição protestante conhecida como a Rebelião de Wyatt estourou sobre a liderança do protestante Sir Thomas Wyatt e avançou rapidamente em direção a Londres. Mas Wyatt foi derrotado e executado, e Maria se casou em 25 de julho, restaurando o catolicismo e revivendo as leis contra a heresia. Por 3 anos, corpos de rebeldes balançaram em forcas e hereges foram implacavelmente executados, cerca de 300 sendo queimados na fogueira. Graças à sua perseguição implacável, a rainha ganhou o apelido de Bloody Mary, ou Maria Sangrenta. Um dos maiores desafetos de Maria era Thomas Cranmer, um dos líderes da reforma inglesa durante o reinado de Henrique VIII e um dos conselheiros de Eduardo VI. Maria o responsabilizava por sua própria humilhação e de sua mãe após anular o casamento de seus pais em 1533. Em 1556, ela ordenou que ele morresse queimado como herege por promover o protestantismo. Em 1558, uma guerra impopular e mal sucedida contra a França, na qual a Espanha era aliada da Inglaterra, perdeu Calais, uma cidade portuária na costa noroeste da França e o último refúgio da Inglaterra no continente europeu. Era um lugar estratégico por conectar Inglaterra e França pelo Estreito de Dover. Ela sempre tivera saúde frágil, sofrendo com endometriose ou cistos ovarianos, febres, intensas dores de cabeça e depressão. A esse ponto, ainda sem filhos, doente e aflita, sua depressão se intensificou ainda mais depois de uma série de gestações psicológicas. Em 17 de novembro de 1558, ela morre aos 42 anos no Palácio de St. James de causas indeterminadas. Mas apesar de ter reinado apenas 5 anos, ela promoveu importantes realizações como a reconciliação entre a Inglaterra e Roma, o sufocamento de rebeliões, melhorias na marinha e na milícia, reformas de taxas alfandegárias e produção de moeda, incentivo às indústrias nacionais e, principalmente, o estabelecimento da coroa sem gênero, ao contrário do que o seu pai tanto queria nas muitas vezes que tentou produzir um herdeiro. Sem filhos, ela nomeou sua irmã Elizabeth, de 25 anos, como a herdeira do trono. Membros do Conselho de Maria correram para sua residência em Hatfield para lhe dar as notícias da morte da rainha. Elizabeth governaria a Inglaterra por 44 anos em um período que ficou conhecido como a Era de Ouro, mas esse período você só vai conhecer no vídeo que vem. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, entra no banheiro, apaga a luz, acende uma vela na frente do espelho, fala Bloody Mary 3 vezes e depois volta aqui para me contar.